paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 23º domingo do tempo comum e iniciamos o mês de setembro, tradicionalmente também chamado o mês da Bíblia. Depois vou explicar um pouquinho as nossas propostas e o que estamos fazendo a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus. Mas só para lembrar que o Papa Francisco já proclamou um domingo ainda lá em janeiro como Dia da Palavra, o Domingo da Palavra. Mas para nós, no Brasil, ficou o último domingo de setembro como o Domingo da Bíblia, o Dia da Palavra, no sentido de lembrar este dom extraordinário. Claro, nós acreditamos que a palavra é o próprio Jesus, a palavra feita carne, pessoa que falou, ensinou com a sua própria vida, mas também nós temos um livro e, portanto, uma palavra que podemos continuar a ler, proclamar, entender e que deve ser para nós um livro de vida, uma palavra viva, para que Deus continue a falar para nós. Por isso, é bom, por coincidência, encontramos um evangelho que é a cura de Jesus de uma pessoa surda e que falava com dificuldade. E aí, o que é que Jesus faz? Diz uma palavra que não é uma palavra mágica, para entender, é uma ordem. Abre-te, efatá, quer dizer, abre-te. O que é que deve abrir o homem? Evidentemente, ele é surdo, por isso deve abrir os ouvidos. Mas também a boca, ele falava com dificuldade, tem que abrir a boca para falar. E o homem fica curado, começa a escutar e a falar livremente, bem, falar bem, antes falava com dificuldade. Conclusão, o povo diz, que maravilha, faz ouvir os surdos e falar os mudos. É melhor do que isso, para iniciar o mês da Bíblia, agradecemos, porque, como eu disse, por coincidência, parece que esta palavra de Jesus seja para nós. Abre-te, de Jesus, para todos nós. Nos abrir à escuta da sua palavra, a compreensão e a acolhida da sua palavra. E, segundo, também poder comunicar esta palavra, transmitir esta palavra, através das nossas palavras, do nosso exemplo, da nossa vida, mas não guardar para nós aquilo que descobrimos, aquilo que podemos conhecer e nos alegrar com isso da palavra de Deus. Insisto sobre isso porque a primeira condição para nos aproximar da palavra de Deus é reconhecer que todos somos surdos à nossa maneira e mudos também à nossa maneira. Ou seja, todo mundo já sabe, porque até os provérbios dizem isso, a gente escuta, mas escuta só aquilo que nos interessa, aquilo que nós achamos que deve ser assim. Se às vezes tem uma palavra diferente, uma palavra que nos aperta um pouco, nós não escutamos não. Portanto, somos bons ouvintes com aquilo que nos faz, nos interessa, nos dá gosto, prazer, até orgulho, podemos dizer, esta é uma palavra maravilhosa. Agora, quando é uma palavra para corrigir, para mudar de vida, para dizer não dá, tem que mudar, aí às vezes nós preferimos ficar surdos, fingir que Deus não falou, que Jesus não falou. Agora, mudos também dá no mesmo. Quantas vezes vamos na igreja, parece que sabemos, entre aspas, a palavra de Deus, mas na hora de dar uma opinião, de explicar, mas também de justificar o que nós fazemos, por que não recorremos à palavra de Deus? Que não significa que temos que fazer citações, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que no fundo, no nosso coração, nós temos razões para ser honestos, para dizer a verdade, para defender o bem, a justiça, a paz. Ou seja, por que temos que falar palavra de paz e não de briga? Por que temos que ajudar a perdoar e não a acabar, a matar ou talvez até bater ou ser agressivos? Por quê? Porque escutamos uma palavra que diz de perdoar,
uma palavra que diz de ser irmãos, uma palavra que diz de ajudar os outros. Tudo aquilo que sempre ouvimos. Mas, na realidade, nem sempre a nossa vida fala, ou seja, expressa aquilo que nós deveríamos saber. Não é possível que ainda não tenhamos entendido o jeito que Jesus quer que nós sejamos. Pessoas boas, de bom coração, pessoas generosas, pessoas honestas e sinceras. Por isso, eu faço um pouco de propaganda também, porque talvez nem todo mundo sabe. Em primeiro lugar, mês da Bíblia, a proposta este ano é a carta de Paulo aos Gálatas, que inclusive até o Papa Francisco está comentando nas suas pregações nas quartas-feiras, chamada Catequese do Papa e tudo mais. Carta aos Gálatas. Com livrinho ou sem livrinho, mas está lá nas cartas de São Paulo, podemos ler, é interessante. É lá que tem muita coisa bonita, inclusive chamando a atenção dos Gálatas, que estavam duvidando se ficavam fiéis ao Evangelho que Paulo tinha ensinado, ou se voltavam atrás e se entregavam aos falsos irmãos, como chama Paulo, que estão confundindo a cabeça dos Gálatas. Tanto que Paulo chama eles de insensatos Gálatas. Como é? Você encontraram Jesus, conheceram Jesus e depois se deixaram convencer por outras pessoas. Mas por que estamos fazendo isso e como? Eu já tive a oportunidade de falar, mas na Assembleia dos Bispos deste ano, nós aprovamos um documento que fala da Palavra de Deus. É claro, está aqui, a palavra habitou entre nós, é próprio Jesus, é Evangelho de João. A animação bíblica da pastoral. Nós gostamos também de dizer da vida e da pastoral. A animação bíblica da vida e da pastoral. Significa o quê? Animação, ânimo, coragem, seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos grupos, nossos movimentos, nossas paróquias, nossa catequese, sempre a palavra de Deus, como fundamento daquilo que nós fazemos. Os exemplos que eu fiz antes, daquilo que também nós fazemos, o fundamento está lá. Porque agimos de uma certa maneira, porque ensinamos de uma certa maneira, porque nos comprometemos de uma certa maneira, é porque temos um fundamento que para nós é decisivo na palavra de Deus. E para isso também, última propaganda, nós preparamos uma cartilha. Devem lembrar que nós fizemos 10 anos de estudos, através de ciclos bíblicos, na modalidade da leitura orante da Bíblia, na nossa diocese, e perpassamos um pouco a Bíblia toda. Agora nós pensamos os primeiros 3 capítulos deste documento dos bispos, transformá-los em círculos bíblicos. Por isso, devido à melhora também da pandemia e tudo mais, vamos voltar a fazer os ciclos bíblicos. Vamos voltar a nos encontrar, ou seja, nos alimentar com a palavra de Deus. Por quê? Porque, inclusive, o texto que é proposto como reflexão é aquele bem conhecido da parábola do semeador. O semeador que sai para semear e joga a semente. E a semente é a palavra de Deus que cai em terra boa, aí produz fruto. Mas pode cair também entre os espinhos, no chão, os passarinhos vão comendo, ou talvez no meio das pedras. Ali não produz absolutamente nada. Ou seja, nós continuamos surdos e mudos. Mas que bom quando o nosso ouvido se abre e a nossa boca também se abre. Nossos ouvidos para compreender a alegria também da palavra, a alegria de acolher o que Jesus nos ensina, e sempre é uma luz. Acabamos de ver no domingo passado, onde iremos, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso não vamos às vezes beber de outras fontes, esperar que outros nos expliquem as coisas, nos ajudem a entender o sentido da vida, da justiça, do bem, da paz, da fraternidade. Outros esquecemos a proposta do Senhor, esquecemos o exemplo que Ele nos deu, que Ele, afinal, sempre diz assim: dei-vos o exemplo, façam vocês o mesmo. E ao bom samaritano, Jesus também diz: vai e faze o mesmo. Por isso não sejamos simples ouvintes, também, carta aos Hebreus diz assim, quantos vão lá, aliás, Tiago, desculpem, que diz que muitos assim vão no espelho, mas depois se esquecem tudo
nós não devemos ser praticantes da palavra, ou seja, pessoas que escutam e depois também vivem aquilo que aprenderam. Que o Senhor nos ajude e que este mês da Bíblia faça de nós pessoas mais ouvintes e mais falantes, que saibamos falar com as palavras quando é necessário, mas sobretudo com exemplo na nossa vida, para testemunhar a beleza, a riqueza, a alegria de sermos cristãos. O dom que o Senhor nos deixou também da sua palavra, palavra de vida eterna.